Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No dia 1º de setembro de 2008, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos, movimentou o mundo da bola ao assumir oficialmente o controle do Manchester City. Em um negócio avaliado em um pouco mais de 200 milhões de libras, o bilionário comprou o time junto ao empresário tailandês Thaksin Shinawatra e aos poucos foi o tornando uma verdadeira potência. Prometendo transformar o Manchester City em um protagonista do futebol inglês, ele investiu pesado na contratação de grandes nomes, e isso trouxe como resultado, nesses últimos 15 anos, a conquista de 20 títulos, sendo o maior deles a Liga dos Campeões da Europa no último sábado. Sem dúvidas, a chegada do Sheikh representou para o clube inglês uma nova e vitoriosa era, e colocou fim a uma trajetória cheia de altos e baixos. Aproveitando então esse ótimo momento vivido pelo clube, o Gol de Canela resolveu voltar no tempo e mostra hoje para vocês o que aconteceu com cada um dos jogadores que estiveram em campo pelo Manchester City no último jogo antes da chegada do Sheikh Mansour bin Zayed. Confere só! Levando em consideração que o Sheikh emiradense assumiu o controle de maneira oficial no dia 1º de setembro de 2008, a última vez que o Manchester City entrou em campo sem a sua gestão aconteceu no dia 31 de agosto daquele ano, em uma partida fora de casa contra o Sunderland, válida pela segunda rodada da Premier League, temporada 2008-2009. Diferente do que muitos pensam, apesar dos resultados não tão favoráveis, nessa época o City já era considerado um time, entre aspas, rico. Isso porque o antigo dono, o tailandês Thaksin Shinawatra, já tinha feito alguns investimentos pesados. Para você ter uma ideia, na temporada anterior, ele havia desembolsado um pouco mais de 77 milhões de libras para reforçar o elenco. Já entre julho e agosto de 2008, durante o período de preparação para a temporada 2008-2009, outros 24 milhões haviam sido gastos só para contratar o atacante brasileiro Jô junto ao CSKA da Rússia. Ou seja, era um time que já vivia um período de ascensão financeira. Bom, vamos lá. 14 jogadores entraram em campo com a camisa do Manchester City naquela partida contra o Sunderland. No clube desde 2006, o inglês Joe Hart foi o goleiro titular do time naquela partida. Ele tinha só 21 anos na época. Com a contratação de outros nomes para a posição, Hart perdeu espaço e foi emprestado ao Birmingham. Depois, ele voltou para o City em 2010 e por 6 anos participou diretamente da conquista de 5 títulos. Foi também durante esse período que ele assumiu o posto de titular da seleção inglesa. Sem espaço com a chegada de Guardiola, o goleiro deixou o City em 2016 e rodou por West Ham, Burnley e Tottenham, até chegar a seu atual clube, o Celtic da Escócia, em 2021. Ele hoje tem 36 anos. Zagueiro do Manchester City desde 2000, o irlandês Richard Dunne foi também um dos titulares naquela partida. Com a chegada de outros nomes para a posição, ele deixou o clube ao final da temporada 2008-2009 e assinou com o Aston Villa. Por lá ficou por 3 temporadas. Depois, entre 2013 e 2015, vestiu a camisa do Queen's Park Rangers, até anunciar sua aposentadoria dos gramados. Aos 43 anos, Dunne trabalha hoje como comentarista esportivo. Recém-contratado junto ao Hamburgo, da Alemanha, a jovem promessa belga Vincent Kompany também foi um dos zagueiros usados naquela partida. Como quase todos vocês devem saber, ele continuou no City com a chegada da nova administração e acabou se tornando um dos maiores ídolos recentes da história do clube. Ao todo foram 366 jogos, 20 gols e 12 títulos conquistados ao longo de 11 temporadas. Após largar os gramados em 2020 com a camisa do Anderlecht, seu clube de formação, Kompany virou treinador e recentemente conseguiu levar o Burnley de volta para a Premier League. É considerado por muitos um dos técnicos mais promissores de sua geração. Ele está com 37 anos. Quem fechou o trio de zagueiros do Manchester City naquela vitória contra o Sunderland foi o croata Vedran Korluka. Curiosamente, 2 dias depois desse jogo, ele foi negociado com o Tottenham. No novo clube atuou por 3 temporadas e meia. Ainda passou rapidamente pelo Bayer Leverkusen até fazer história no Lokomotiv Moscou, onde entre 2012 e 2021 conquistou 7 títulos nacionais, incluindo 4 taças da Rússia. Já na seleção somou mais de 100 jogos e disputou 2 Copas do Mundo e 3 Eurocopas. Korluka está com 37 anos e trabalha como auxiliar técnico na seleção croata.
Cria da base, o jovem lateral direito Micah Richards tinha só 20 anos quando foi escolhido como titular naquele jogo. Acabou substituído ainda no intervalo. Encarado como grande promessa do futebol inglês e já com convocações para a seleção principal da Inglaterra, acabou permanecendo no clube até 2015 e durante esse período fez um pouco mais de 200 jogos, conquistou uma Premier League e uma Copa da Inglaterra. Vítima de problemas físicos, ainda rodou por Fiorentina da Itália e Aston Villa, até se aposentar dos gramados em 2019, com apenas 31 anos. Hoje, prestes a completar 34, Micah Richards é mais um que trabalha como comentarista esportivo. O lateral esquerdo, Michael Bow, também participou daquele jogo. Com problemas sérios no joelho esquerdo, deixou o Manchester City ao final daquela temporada. Ficou exatos 2 anos sem clube, até que em 2011 acertou uma ida para o Leicester. No novo clube, jogou por apenas 6 meses, já que teve o contrato rescindido após publicar comentários homofóbicos em uma rede social. Michael Bow tem hoje 43 anos. Partimos agora para o meio de campo. Grande promessa do time na época, o jovem Michael Johnson jogou 81 minutos nessa vitória por 3-0. Já sofrendo com sérios problemas físicos, ficou ligado ao clube até 2013, quando resolveu abandonar a carreira após um diagnóstico de depressão. Desde então, Johnson nunca mais voltou aos gramados. Afastado das redes sociais, o que se sabe é que hoje o ex-jogador conseguiu se recuperar da depressão e atualmente trabalha como corretor de imóveis e também administra uma concessionária de carro do seu pai. Outra cria da base e considerado um dos principais jogadores da temporada 2008-2009, Stephen Ireland marcou um dos gols na vitória do Manchester City por 3-0. Sem espaço com a chegada de outros nomes da posição, foi negociado com o Aston Villa em meados de 2010. Por lá ficou por quase 4 anos. Ainda passou por Newcastle, Stoke City e Bolton até se aposentar dos gramados em 2018. O ex-jogador tem hoje 36 anos e recentemente participou de um torneio amador ao lado do seu filho. Fechando o meio, o alemão Dietmar Hamann, o mesmo que jogou a final da Copa do Mundo de 2002 contra o Brasil, atuou os 90 minutos daquele confronto. Já em reta final de carreira, deixou o Manchester City ao final daquela temporada e pouco tempo depois anunciou sua aposentadoria dos gramados. Hamann tem hoje 49 anos, mora na Inglaterra e é mais um que trabalha como comentarista esportivo. Revelado na base do Manchester City, o atacante Wyatt Phillips estava na sua segunda passagem pelo clube nesse período, e no jogo contra o Sunderland foi autor de 2 dos 3 gols. No geral, essa segunda passagem pelo time durou até 2011. Depois, Wyatt Phillips ainda jogou pelo Queen's Park Rangers, New York Red Bulls e Phoenix Rising, até encerrar a carreira em 2017. Ele hoje tem 41 anos, é embaixador do Manchester City e também trabalha como comentarista esportivo. Considerado até então a principal contratação daquela temporada, o brasileiro Jô permaneceu os 90 minutos em campo naquele confronto. Com a chegada de outros nomes para o ataque, entre eles o brasileiro Robinho, ele perdeu espaço no time e já no início de 2009 foi emprestado ao Everton. Após um outro empréstimo agora para o Galatasaray, Jô retornou ao City ao final da temporada 2009-2010. Entre altos e baixos, o brasileiro seguiu sua carreira ao longo desses últimos anos, conquistando títulos importantes, como uma Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013 e um Campeonato Brasileiro pelo Corinthians em 2017. E só pendurou as chuteiras agora em 2023, após uma passagem relâmpago pelo Al Jabalain, da Arábia Saudita. Jô tem 36 anos. Colocado no lugar do lateral Micah Richards, o israelense Tal Ben-Haim havia acabado de ser contratado pelo Manchester City quando participou daquele jogo. Por opção técnica, ainda no início de 2009 foi emprestado ao próprio Sunderland. Depois disso, acumulou outras rápidas passagens pelo futebol inglês, norte-americano e belga, até retornar para Israel, onde tocou o restante de sua carreira com as camisas do Maccabi Tel Aviv e depois do Beitar Jerusalém. Aposentado do futebol desde 2021, Ben-Haim tem hoje 41 anos. Substituto de Michael Johnson, o cabo-verdiano naturalizado suíço Gelson Fernandes ficou no Manchester City só até o final daquela temporada. Figura presente nas convocações da seleção suíça, ele se valorizou no mercado e acumulou ao longo da carreira passagens por outros clubes de expressão da Europa, como Saint-Étienne e Eintracht Frankfurt, até se aposentar dos gramados em meados de 2020. Aos 36 anos, Gelson é diretor da FIFA, onde cuida de projetos voltados ao futebol africano. E para finalizar, colocado em campo nos minutos finais daquele jogo, no lugar do atacante Wyatt Phillips, o meia brasileiro Elano havia sido na temporada passada uma das principais contratações do clube,
que pagou na época cerca de 12 milhões de euros junto ao Shakhtar Donetsk. Após perder espaço no elenco, ele deixou o City ao final da temporada 2009-2010 e partiu rumo ao Galatasaray. Ainda retornaria ao Santos e jogaria por Grêmio, Flamengo e teria uma rápida passagem pelo futebol indiano, até se aposentar dos gramados no final de 2016. Elano tem hoje 41 anos e recentemente trabalhou como treinador na Ferroviária de Araraquara. E se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Se possível também, passa lá no nosso Instagram, canal Gol de Canela. Até mais!